Então, convido você, num primeiro momento, a abrir o seu campo de atenção para os estímulos que chegam até você nesse momento, vindos do ambiente onde você se encontra. Procure perceber com atenção, com curiosidade, sons e ruídos. A temperatura do ambiente onde você se encontra. A sensação de contato com o assento e a noção de estar aí nesse ambiente, nesse momento. Tome consciência da sua própria presença nesse ambiente. Pouco a pouco, vá deixando os estímulos que chegam até você entrarem no pano de fundo da sua consciência e dirija então o foco da atenção às sensações no seu corpo. Você pode sentir seus pés, suas pernas, as sensações na região da pelve, no abdômen, na região torácica. Mais do que pensar nessas partes do corpo, procure senti-las. Sensação da coluna, ombros, braços, antebraços, mãos e dedos das mãos. Sensação da região do pescoço, sensação da cabeça, incluindo o rosto, olhos, nariz, boca. De uma só vez, sensação de todo o corpo. Procure habitar o corpo nesse momento com a sua presença, com a sua atenção curiosa. Se algum pensamento, uma sensação, qualquer estímulo conseguir captar o foco da sua atenção, isso é normal, isso é esperado. Observe que isso ocorreu, acolha com gentileza e de uma forma determinada, com uma intenção clara, redirecione o foco da sua atenção para a sensação do corpo, como alguém preenchendo um jarro
com algum líquido. Procure preencher o seu corpo com a atenção, com a presença. Ao trazer a atenção para o corpo, é natural perceber os movimentos envolvidos no ato de respirar. Dirige então o foco atencional para a sensação do corpo nesses movimentos, nessas regiões, que se expandem, que se contraem durante o movimento respiratório. Procure respirar sabendo que está respirando, sentindo a respiração ocorrendo. Então eu te convido, procurando manter contato com esse corpo que respira, a trazer à sua mente a lembrança de coisas que você andou tendo que renunciar nessas últimas semanas, que você teve que abrir mão. Talvez você tenha que ter aberto mão de planos, de rotinas, de atividades. Muito provavelmente você teve que abrir mão de contato com outras pessoas, pessoas que você precisava ou pelo menos desejava se encontrar. Possível que você abriu mão da possibilidade de passear, de se deslocar. Procure se dar conta desses elementos que mudaram no seu cotidiano, na sua vida, e dos impactos objetivos e subjetivos disso na sua vida, na sua subjetividade. Te convido então a trazer para a consciência a noção de que, assim como você, muito provavelmente todas as pessoas aqui reunidas nesse encontro tiveram que renunciar a muitas coisas nessas últimas semanas.
o que seguramente gerou uma série de impactos em suas vidas, em sua subjetividade. Como será que essas pessoas andam lidando com essas necessidades de renúncia? E por fim, eu te convido a trazer à consciência a noção que, nesse momento, em todo o globo, em todos os continentes, muitas e muitas pessoas andaram tendo que renunciar a muitas coisas. Muitas delas tiveram que renunciar ao contato com pessoas queridas, pessoas próximas, que não poderão ver mais. Muitas delas tiveram que renunciar à própria vida. Por imaginar, se abrir para perceber as implicações, os impactos, as consequências já presentes, as consequências vindouras, de tantas renúncias ocorrendo nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Pouco a pouco, traga de volta o seu foco atencional ao seu corpo que respira, deixando de lado essas imagens, esses pensamentos, na medida do possível, voltando a se conectar com o corpo, a se ancorar nas sensações corporais. Além de perceber seu corpo que respira, volte a se abrir para a percepção do ambiente em que você se encontra, sons, ruídos, temperatura, a sua própria presença nesse ambiente, sem perder contato com a sensação da respiração e do corpo. Para concluir essa prática, te convido a respirar profundamente, uma ou duas vezes, com consciência, preenchendo o seu tórax com ar, soltando o ar com consciência. Então, quando quiser, abre os olhos e conclua a prática.
Muito bem. Depois dessa breve prática, vamos entrar um pouquinho no tema do nosso encontro. E eu queria primeiro convidar vocês a refletir sobre essa característica da existência que nós conhecemos. Em vários contextos existem esses movimentos de expansão e de contração na natureza. A gente pode pensar nas estações do ano, em que isso se manifesta no início de expressão de expansão na primavera, uma ação bastante considerável no verão, um início de reclusão no outono e o máximo de contração no inverno, seja das plantas, seja dos bichos, menos nos países tropicais. A gente pode pensar também nos ciclos vitais, no ciclo vital de uma planta, de um fruto, que durante todo um período ele se expande em direção à luz, em direção ao assumir a copa de uma árvore. E depois, com o envelhecimento, ele se constringe e vai remuxecendo, vai ficando murcho, assim como um fruto. A gente pode lembrar dos animais que trocam de pele em um determinado momento do ciclo e precisam se aquietar durante um tempo. Alguns répteis, aranhas, as borboletas que precisam se encasular antes de mudar de uma fase para outra. A gente pode pensar no ciclo circadiano de vigília, onde a gente se coloca para o mundo, para fora, para a ação, e de sono, onde a gente se aquieta. A própria noção de noite e de dia, em geral, a não ser nas metrópoles, durante o dia as coisas estão mais ativas, durante a noite existe uma contração das ações. E o próprio ciclo vital humano também, desde a infância, passando pela adolescência, pela idade de adultos jovens, um ímpeto de expansão, de conquistar um espaço, de conquistar uma personalidade, uma individualidade, uma expressão. E depois, com o envelhecimento, um natural recrudescimento dessa atividade, dessa autonomia, dessa expansão, um maior aquietar-se e um abrir mão, um renunciar a uma série de situações que antes eram presentes e passam a não ser mais. Então a gente pode considerar que, assim como na respiração existe o expandir e o se contrair, em vários outros contextos a gente observa esses ritmos. E quando a gente reflete sobre as características da cultura ocidental contemporânea e talvez já há alguns séculos, desde a Revolução Industrial, talvez, pouco antes, talvez a gente perceba uma ênfase um pouco desequilibrada no movimento de expansão, um movimento voltado ao fazer. E uma pouca ênfase, ou até mesmo às vezes uma restrição, um olhar pejorativo para aquilo que convida o se contrair, o se aquietar, o não agir, o não falar, o silêncio. A gente geralmente quantifica o nível de crescimento dos países pelo nível de produção e de consumo. O PIB é isso, né? Então, a cada ano é preciso crescer, ano após ano.
sem parar. E a gente já percebe alguns dos limites, né, do nosso planeta, da nossa cultura, da nossa economia, da nossa civilização, em relação a esse que talvez seja um desequilíbrio de ênfase em um só desses movimentos, o movimento de expansão. Hum, As práticas contemplativas, de onde mindfulness surge, elas convidam o ser humano a fazer pausas, a fazer um movimento contrário a essa expansão, movimento de aquietação, movimento talvez de alguma contração, para que no mergulho na contemplação do que está presente, não necessariamente falando de um aspecto religioso. A prática de mindfulness é laica, mas na contemplação das coisas do existir e no silêncio, a gente se conectar com valores, com propósitos, com aquilo que inspira a ação e com princípios também, para balizar essa ação. Então, a prática de mindfulness nos convida dia após dia, assim como a gente faz quando a gente dorme, entrar num processo de pausa. E assim como acontece na respiração, existe a expansão na inspiração, a contração na expiração, e existe um intervalo entre esses dois movimentos. E esse intervalo é interessante da gente observar nas práticas contemplativas, da gente perceber todo o ciclo respiratório, inclusive esses momentos de uma aquietação. E pensando na falta de contextos culturais que nos convidem naturalmente a parar, a contemplar, a sair do modo fazer e ir um pouco para o modo ser, é que mindfulness propõe uma série de ferramentas, de reflexões, de conhecimentos, não na busca de negar a ação, óbvio que não, mas de equilibrar esses dois movimentos. E o momento que a gente está vivendo globalmente com essa pandemia do Covid, ele nos obriga a um processo de contração, de parar. Então, não está sendo perguntado se as pessoas querem parar ou não. É preciso parar, senão os riscos são grandes para muitas pessoas. E é interessante que aqui no Brasil a gente tem essa situação de vermos o futuro há algumas semanas à frente, pelo que tem acontecido em outros países. E é muito interessante perceber também que, diante da necessidade de abrir mão, de renunciar a planos, renunciar a um modo de vida que já estava estabelecido e rodando, a gente pode perceber as várias fases de um processo de luto, um luto qualquer. Porque, querendo ou não, existem perdas. Então, quais são fases do luto? A primeira fase não necessariamente segue nessa ordem, mas a gente pode dizer que existe um processo de negação, quando a pessoa, diante daquilo que está perdido, não enxerga, não quer ver, nega a situação. Depois existe um processo de raiva, de indignação. Não podia ter acontecido, por que comigo, por que agora? Isso não é justo. Depois tem um processo de tristeza, de banzo, diante do fato consumado. Depois existe um processo de aceitar o fato, de estar aberto ao fato ocorrido, à perda, à renúncia necessária. E a partir dessa aceitação, a elaboração do luto.
que permite, inclusive, a escolha de novas ações. E é curioso, socialmente, sociologicamente, a gente perceber alguns desses elementos, não só em indivíduos, mas em culturas, inclusive na nossa. E diante dessa situação de estarmos em casa, de estarmos convidados ou quase que intimados a parar, a fazer uma pausa, uma série de insights, de percepções, de noções podem surgir. Então, para terminar essa minha fala, eu quero trazer uma noção de ninguém cresce na zona de conforto. E se a gente pensar, e quando eu falo cresce, é aprender, é, se desenvolver. Se a gente pensar em 3 áreas, a gente pode pensar que a zona de conforto está numa primeira área aqui, e a zona de conforto não necessariamente, esse nome é meio esquisito, ela não necessariamente é confortável no sentido de agradável. Ela é confortável no sentido de apresentar aquilo que eu já conheço, que eu tenho a sensação que domino, que é previsível. E depois da fase, né, da área de conforto, existe a fronteira aqui com a fase de trabalho, ou a fase de crescimento, que é aquilo que me exige me adaptar, me abrir para aquilo que eu não conheço, e que eu preciso de conhecer, me deparar, me adaptar. E muitas vezes aqui existe processos de mudança. Mas existe uma fronteira com uma terceira fase aqui, que é a fase de pânico, que é onde é tão novo, é tão inusitado, e eu estou tão despreparado para lidar com o novo, que eu paraliso, que eu entro em pânico. Essa fase aqui não é muito saudável, não. Então, a prática de mindfulness pode nos convidar a estar presente, alerta e aberto àquilo que se apresenta, tal como é. O mais próximo possível de como é, com menos filtros de pré-julgamentos, de preconcepções, de crenças, de histórias mentais. E com isso a gente conseguir abrir mão, renunciar o mais voluntariamente possível da zona de conforto, daquilo que a gente conhece, para estar diante daquilo que se apresenta. Essa clareza e essa aceitação, veja, aceitação não como passividade, mas como reconhecer aquilo que se apresenta, tal como se apresenta, sem negar essa realidade. Então, essa aceitação e essa clareza podem diminuir o sofrimento. Assim, os estudos científicos apontam e assim tradições milenares nos contaram. Então era isso que eu queria partilhar com vocês em termos de reflexão, de nos abrirmos para esse momento de uma necessária contração dos nossos movimentos de expansão e com essa aceitação e essa abertura aprendermos algo nesse momento, sairmos da zona de conforto, nos abrirmos para a área de trabalho e de aprendizado, mesmo diante de desafios bastante novos, que nenhum de nós esperava que fosse enfrentar por agora. E então vou convidá-los para a gente fazer mais uma prática e depois dessa prática abrir um pouquinho a fala para a gente bater uma bola. Pode ser? Então vamos lá. Mais uma vez vou convidá-los a encontrar uma posição que seja confortável. E nessa prática, uma prática formal de mindfulness, a gente vai procurar entrar em contato com bastante curiosidade com esse ciclo de expansão e de contração que acontece quando a gente respira. É uma prática bastante básica e estruturante de mindfulness.
Vamos lá? Assim como a gente fez na primeira prática, então eu te convido a, fechando os olhos, se situar aí na cadeira ou na almofada e perceber se existe alguma tensão, algum desconforto que necessite de um ajuste, encontrando uma posição que te permita estar estável e imóvel por alguns instantes. As mãos podem ficar sobre as pernas, coluna alinhada, pescoço também. Queixo apontando para o umbigo. Sinto todo o corpo. Percebo a respiração ocorrendo nesse corpo. Então eu convido você a levar sua atenção a uma percepção curiosa, atenta, dedicada, a perceber as sensações do ato de inspirar. Procure estar aí quando a inspiração tem início. Procure permanecer aí enquanto ela se desenrola, até o seu fim. Como um observador externo, observe o seu ciclo de inspiração. É bem provável que pensamentos, lembranças, projetos que você ainda tem que fazer no dia de hoje atravessem sua experiência, captando seu foco atencional. Tudo bem. Deixe vir, deixe se manifestar, deixe passar e leve intencionalmente sua atenção para inspirar, sentindo que está inspirando. Mude então o seu foco atencional para a percepção da expiração. Desde quando ela inicia, todo o seu ritmo e fluxo, até quando ela finda.
Dirija agora sua atenção aos intervalos que se apresentam entre a inspiração e a expiração. Procure estar aí quando eles ocorrem, percebendo. Eu te convido, então, a levar sua atenção a todo o ciclo respiratório. O início da inspiração, seu curso, o intervalo entre a inspiração e a expiração, o início da expiração, seu curso, seu término, o novo intervalo e assim sucessivamente. A ideia não é estar aí percebendo todas as inspirações, expirações e intervalos. Isso é uma abstração mental. A ideia aqui é estar diante disso que ocorre nesse momento, dessa inspiração, desse intervalo, dessa expiração. Você pode definir um ponto no seu corpo e passar a perceber e observar a respiração a partir desse ponto.
Nesse momento, eu te convido a trazer à sua mente a imagem de uma pessoa muito querida com a qual você não está podendo fazer contato em função do isolamento. Uma pessoa a quem você queira muito bem. Procure trazer a imagem, o rosto dessa pessoa com detalhes na sua tela mental, se possível, um rosto sorridente dessa pessoa. Observe suas intenções para com essa pessoa em relação ao momento em que estamos vivendo. Você pode expressar intenções positivas e amáveis a essa pessoa, silenciosamente, que você esteja bem, que você encontre serenidade nesse momento, que você possa estar segura, saudável, que nada de importante, de essencial te falte. Que seus entes queridos também estejam seguros, protegidos, que tudo lhe corra bem. Procurando sustentar o estado mental presente em você nesse momento, diante dessa pessoa querida. Eu te convido a trazer à sua mente a imagem de uma pessoa que você saiba que existe, mas que você não saiba muito mais sobre a vida dela, sobre quem ela é. Pode ser caixa de supermercado, um motorista de aplicativo, um gerente de banco, uma professora, um professor. Você pode se dar conta que, assim como você e sua pessoa querida, seguramente ela também enfrenta alguns desafios e renúncias nesse momento. Então, se te for genuíno, você pode dirigir intenções compassivas, saudáveis a essa pessoa. Que você esteja bem, que você tenha saúde e esteja em segurança. Que nada de importante te falte. Que seus entes queridos também se encontrem em proteção, em segurança. Que tudo corra bem para vocês.
Por fim, eu convido você a trazer à sua tela mental a imagem de todas as pessoas que, nesse momento, estão lidando com algum tipo de constrição, de adversidade, de renúncia, em função dessa pandemia. Pessoas que você nunca viu, seguramente nunca verá. Outras que você já viu, que possivelmente voltará a ver. Pessoas de perto, pessoas de longe. Pessoas que partiram com você ideais, propósitos, ideologias. Pessoas que discordam de você, que pensam de forma distinta. Mas que, assim como você, desejam ser felizes e desejam não sofrer. Que todos possamos estar bem, que todos possamos estar em segurança, saudáveis, que nada de importante nos falte, que tudo corra bem. Solte então essas imagens, volte a sentir sua respiração. Você pode sentir os movimentos de expansão, de contração por todo o corpo, enquanto respira. Então você pode trazer alguns movimentos leves para o corpo, pescoço, ombros, mãos, pés. Enquanto desejar, então, abra os olhos e conclua a prática. Muito bem. Eu acabei me estendendo um pouquinho mais do que eu imaginava, já são 8:55. Então, a ideia era a gente terminar às 9 horas com a participação de vocês. Mas então eu vou deixar todos aí que estão participando à vontade para, se precisar sair, sair. Mas vou abrir a palavra para algumas pessoas que queiram partilhar como é que foi essa experiência, como é que foram as práticas, as reflexões e também, se quiser, sua experiência em relação a essa situação que a gente está enfrentando. E para buscar organizar essa participação de vocês, a gente tem duas opções. Ou vocês escrevem o nome aqui no chat, ou quem sabe mexer aqui no Zoom pode levantar a mão. Tem uma ferramenta que é passar a mão aqui embaixo, você vai ver Raise Hands. E aí você levanta a mão e aparece aqui quem está querendo falar.
Quem gostaria de partilhar um pouquinho como é que foi essa experiência? Eu costumo dizer um de cada vez nos cursos, né? Porque senão não dá para escutar todo mundo. Com 90 pessoas, então, aí que não vai dar para escutar mesmo. Então, um de cada vez. Adilson. Adilson, você gostaria de falar algo ou só está dizendo um alô aí? Você gostaria de partilhar um pouquinho sua experiência? Fala aqui no chat. Eu vou tirar o seu microfone e você pode falar. Vou tirar o seu mute e aí você pode falar com a gente. Muito obrigado pela excelente sessão de meditação e dos seus esclarecimentos do mindfulness. Eu percebi muito bem a respiração, expiração e inspiração, e eu identifiquei que isso pode ser chamado de momento presente, se isso é passível de ser considerado. E, mais uma vez, muito obrigado pela excelente aula. Obrigado você, Adilson, pela presença e participação. Alguém mais gostaria de trazer uma experiência, uma sensação, uma reflexão? Andréa. Essa Andréa aqui. Unmute. Pronto, pode falar, Andréa, por favor. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Gratidão aí também por estar junto, né? Acho que a sua reflexão de início ela foi muito rica, né? E acho que as práticas complementaram muito essa sensação de como é na vida a gente ter até a ilusão, né? De um certo controle, de um certo poder por nossas escolhas, e a gente tem em alguma medida, né? Mas essa situação, né, do isolamento social, eu sinto pessoalmente, né, que a ausência do contato físico talvez seja um dos pontos mais críticos dessa experiência, né, pelo menos para mim, né? Interessante que é quando você, na prática, né, de pensar em alguém, né, você logo colocou a questão de pense na imagem, no rosto e no sorriso, né? Essa sensação, ou essa experiência de pensar no rosto com um sorriso mobilizou em mim, fisicamente também, o sorrir de volta, né? Que eu acho que é um pouco essa sensação que a gente sente muita falta, né? Ainda mais nós, latinos, né? Que a gente tem muito forte esse toque, esse abraço, né? Essa troca. E tem sido uma experiência muito rica ao mesmo tempo, usar essas formas, né, as redes, os contatos virtuais, as chamadas por vídeo, para tentar minimizar um pouquinho, né, e as outras formas de troca de afeto. Mas como é estranho a gente estar num momento em que não é nem inspirar, nem expirar, né? Achei muito interessante a sensação que eu tive na prática do percebo o intervalo ou a transição entre uma coisa e outra. Eu sinto que é um pouco isso, nós estamos um tanto presos numa transição que a gente ainda não sabe, que era desconhecida, né, de toda a população, e a população mundial, né, nenhum de nós nunca vivenciou isso. E eu sinto que as práticas de meditação elas podem nos ajudar muito, né, a encontrar esse eixo para enfrentar isso, né, para vivenciar isso, para buscar de uma maneira criativa esse contato com a gente mesmo, com o outro de uma maneira reinventada, né? Acho que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado, Andréa. Obrigado a você. Tem o Newton aqui com a mão levantada.
Vamos. Pode falar, Newton. Boa noite, Paulo. Boa noite também a todos que participaram, né, deste momento que é único, que eu entendo que não vai acontecer de novo, afinal de contas, ele só acontece nesse momento presente, né? E me chamou a atenção quando você começou, né, a sua fala dizendo que esse movimento de mindfulness ele tem como uma proposta de fazer um movimento inverso ao movimento desse mundo moderno, que é um mundo que totalmente descontrolado, né? Bom, e aí quando nós estávamos chegando perto do fim, você disse, poxa vida, já são 8:55. Eu posso dizer que eu fiquei assim tão envolvido, tão presente com a nossa prática, que eu, em momento algum, pensei quanto tempo já passou, quanto tempo está faltando. O tempo, para mim, deixou de existir. Eu fiquei tão presente que o tempo é como se não existisse. Então, eu queria te agradecer, né, pelo seu trabalho hoje, pela sua dedicação. E brilhante a ideia de poder fazer esse encontro virtual, já que, pelo menos momentaneamente, o presencial está inviável. Um grande abraço. Obrigado, Newton. Um abraço para você também. Um breve comentário em cima do seu. A prática de mindfulness vai nos convidar a fazer esse movimento, né, de aquietar-se, de pausar, mas é muito importante deixar claro que não se trata de uma prática de introversão, de ensimesmamento. A prática de mindfulness nos convida a estar conscientes, abertos, atentos a todos os momentos desses ciclos. O momento de expansão, o momento de contração e o momento de pausa. No momento de pausa e de aquietar-se, a gente pode talvez ter mais consciência sobre as escolhas de como ir para a ação. E durante a ação é importante também estarmos mindful, estarmos plenamente conscientes e vigilantes. É muito importante salientar isso, porque a prática de mindfulness não é um se retirar da ação e do mundo. É um estar consciente onde você estiver, diante do que você estiver. Mas, de fato, ela busca favorecer esse reequilíbrio. A partir da pausa, a partir da parada, sairmos desse modo fazer que é um tanto quanto mecânico, automático e constante. Obrigado aí pela sua participação. Fernando quer falar algo com a gente também? Deixa eu te achar aqui, Fernando. Achei. Pode falar, Fernando, por favor. Tá me ouvindo aí? Funcionando o áudio? Sim. Então, Fernando. Vamos lá, ser breve aqui. Eu vi que Fernando. Tá bom, Fernando? Primo, né? Meu primo, pô. Mas bacana, cara. Enfim, eu sou novato aqui. Primeira vez que eu participo de um evento. Isso é uma das coisas bacanas, né? Que essa situação nos proporcionou, né? Eu acho que talvez se não fosse essa pausa aqui, eu não teria feito esse encontro, mesmo que seja virtual, né? Com você e todo esse projeto maravilhoso. Apesar de eu já praticar meditação, trabalho em consciência já há bastante tempo, normalmente é uma coisa mais sozinha, né? Então eu estou com minha câmera aqui no modo grid aqui, vendo várias pessoas meditando junto, uma experiência bem bacana. E só comentar
um pouco desse momento, muito particular para mim, né? Eu sou engenheiro, trabalho na indústria, uma correria, um agito, um barulho. E essa pausa, para mim, igual você falou, tem que pensar o que a gente aprende nessa situação, né? Enquanto, pelo menos, não vem o caos, né? Se é que a gente está esperando por ele, eu posso dizer que essa pausa foi fantástica até o momento, de outros pontos de vista. Vamos esquecer o econômico, né? Mas é hora de sair da correria do trabalho, sair do agito, ficar dentro de casa e atento às coisas que acontecem aqui, nas pequenas coisas. Então, eu tive algumas pequenas experiências aqui que foram fantásticas. E uma delas, né, eu tenho 2 filhos, a menina de 5 anos. Eu agora estou fazendo o almoço aqui, né, já que a faxineira não é, a cozinheira não é. Mas fiz o macarrão, arroz e por aí vai, almoçando junto com a minha família. Aí o meu menino, a coisa que eu mais gostei foi o macarrão. A minha esposa, foi o arroz. E a minha filhinha de 5 anos fala, a coisa que eu mais gostei foi de nós 4 almoçarmos juntos. Olha que bacana, né? Enfim, eu não tenho normalmente essa oportunidade. Então, o que eu acho que é muito legal é tentar ver o que essa parada, o que ela significa do ponto de vista das outras pessoas, né? Principalmente das nossas crianças que estão aqui, não necessariamente entendendo o que está acontecendo. Mas para minha filha, essa parada foi o momento de eu estar dentro de casa, mais próximo, convivendo mais, aproveitando mais o dia a dia, né? Estou de home office, continuo trabalhando. Mas, enfim, é hora de fazer o almoço junto, almoçar junto, brincar junto, fazer as atividades juntos. Enfim, o menino fica louco aqui dentro de casa, tem que entreter. Então, aquela pausa, na verdade, é uma mudança de foco, né? Onde você consegue parar e ver que tem muita coisa muito mais importante, né? Que aquela correria lá fora. Então, a crise é mais uma crise, enfim, é uma crise forte, mas é mais uma, igual outras que a gente já viveu. Enfim, a única certeza que a gente tem é que a gente vai superar ela, uns mais baqueados, outros menos, e vai servir de aprendizado para todo mundo, né? Isso vai ser a certeza. Então, enfim, é aproveitar as pequenas coisas, as novas oportunidades que a gente está tendo com essa pausa, tanto com as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente está preso com pessoas, né, que a gente ama, e os momentos que a gente tem de paz, né? Enfim, já que eu não posso estar no meu trabalho, já que eu não posso estar na minha correria, eu de manhã cedo sou eu, minha almofada e minha varanda dentro de mim, enfim, esperando o tempo passar. E isso traz muita reflexão, e, enfim, é um aprendizado enorme, né? Então, vamos tentar olhar a crise de outros ângulos, né? E aproveitar o que ela pode nos ensinar, né? Sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Ficar um pouco mais nessa área nova, que eu acho que tem muita coisa para ensinar aí. Mas fantástico. Parabéns pelo projeto aí. Excelente oportunidade de estar aqui fazendo essa prática junto com todos vocês aí. Espero que essa seja apenas a primeira. E, passando a crise, vamos fazer de vez em quando juntos, né? Quem sabe? Num desses do parque aí, saindo dessa reclusão. Muito Valeu, bom. muito obrigado aí. Obrigado aí pela sua participação. Você toca num ponto que é fundamental, muito, muito importante. A gente costuma dizer que existe um viés cognitivo, ele foi adquirido ao longo do processo de evolução. A gente tem uma tendência de levar o foco atencional para aquilo que traz ameaça, para aquilo que não vai dar certo, ou que não deu certo. Talvez lá os homens e as mulheres das cavernas, se pisassem num ninho de cobra, não teriam uma segunda oportunidade, estavam mortos. Mas se passasse por uma árvore frondosa, tudo bem. Não teriam visto, mas encontrariam uma outra árvore ali na frente. Com isso, a gente ficou especialista em observar perigos. A prática de mindfulness nos convida a corrigir um pouco esse viés cognitivo. É óbvio que é importante que a gente esteja atento àquilo que nos ameaça, mas é também muito importante a gente estar atento àquilo que é simples e que nos alimenta, e que nos traz sentido. E, via de regra, a gente passa batido, né?
Então, você comentou de uma forma super interessante como que estar em casa te faz perceber pequenas coisas do cotidiano que nessa correria muitas vezes ficam perdidas, né? E o quanto que nosso conceito de felicidade, se eu perguntar para todo mundo aqui no grupo, tem alguém que não quer ser feliz? Tenho certeza que ninguém vai falar que não, né? Assim, tem só muitas formas diferentes de buscar ser feliz, mas todo mundo acredita que está fazendo o melhor para ser feliz, né? E não observar os pequenos elementos, as pequenas experiências plenas de sentido e de significado, é abrir mão de uma boa quantidade de felicidade. E, em geral, a gente faz isso todo dia, né? Começar a estar treinando o olhar para aquilo que é cotidiano e simples, mas que faz sentido, que é significativo para a gente, pode nos alimentar bastante. Então, eu também acho que essa experiência aí de reclusão pode nos ajudar a perceber algumas coisas nesse sentido. Gente, muito bem. Obrigado de novo, então, Fernando. E já são 9h12. Acho que está bom para a gente fechar por hoje. Eu queria agradecer muito a disponibilidade, o interesse, a presença aí de vocês. Nós vamos continuar, como eu falei, então, semanalmente, nas segundas-feiras, com esses encontros pontuais. A ideia é terminar às 9h. E, além disso, a gente também oferece uma série de outras atividades relacionadas com mindfulness. Quem tiver interesse pode passear aí pelo nosso site para pesquisar um pouquinho. Tá bom? Grande abraço, uma boa noite, bons encontros aí em casa. Fiquem em casa e a gente se vê numa nova oportunidade. Até.